Professor, o site O Antagonista acabou de confirmar que a Polícia Federal encerrou as negociações com a defesa do Lula. E o combinado é que após a missa em homenagem a Marisa Letícia, marcada para 9h30 da manhã de sábado, ele se entregue à Polícia Federal em São Paulo. De lá, será transferido para Curitiba em jato da PF. Caso o ex-presidente não cumpra o combinado, a polícia não abrirá mais negociação e cercará o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC até que o petista se entregue. Não haverá invasão. É o que a gente estava comentando mais cedo, que o mais provável seria que essas negociações avançassem. Com isso, não há nenhum novo crime a ser cometido, a não ser que o petista realmente resista à prisão e não cumpra o combinado com a PF, não é isso, professor? É, que ele resista à prisão e o faça de forma violenta. Exato. A resistência pacífica não é crime, então a resistência violenta sim é crime. E durante o dia a Polícia Federal vai cercar também o sindicato, isso é uma liberalidade, porque ela pode, inclusive, ingressar durante o dia para cumprir o mandado de prisão, sem nenhum problema. Muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o advogado criminalista e professor de processo penal da PUC, Carlos Kaufmann. O senhor é sempre bem-vindo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Um grande abraço e a gente continua a nossa cobertura especial da ordem de prisão do Lula, que ainda não foi executada propriamente. Então ficou aqui a notícia de que a PF encerrou as negociações com a defesa do Lula e ele deve se entregar à Polícia Federal em São Paulo amanhã, depois da missa em homenagem a Marisa Letícia. José Maria Trindade, o Lula faz um grande teatro, mas a gente ele tem acaba... um chamado, Felipe, a gente tem um chamado direto do Marcelo Sindicato Matos, dos Metalúrgicos. O nosso Marcelo Matos está no Sindicato dos Metalúrgicos. Diga aí, Marcelo, traga notícias novas pra gente. Mais uma vez, Felipe, falando aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, Felipe. Já tivemos aqui, o sambão, de raiz, e agora o melhor da música latino-americana aqui pro pessoal que está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC aqui em São Bernardo. Pois é, Felipe? A expectativa é que os discursos prossigam do lado de fora até pelo menos às 9 horas da noite, para também não atrapalhar a vizinhança com tudo que está acontecendo hoje. E vocês falavam essa questão, além de não atender a justiça, se entregar, à justiça, o juiz federal Sérgio Moro, também hoje os discursos eram de que, olha, o Lula está aqui, a Polícia Federal sabe onde ele está. Também nesse deboche verdadeiro de que a Polícia Federal não teria competência ou coragem para seguir hoje aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e fazer essa sentença ser executada. Também houve isso. Aliás, os discursos são um caso à parte, A gente acompanhou, havia uma expectativa de que o Lula falasse, das 3 até as 5 horas da tarde, os discursos que eu vi aqui, aquela coisa anacrônica que você escuta há 2 anos atrás, escutamos na época do impeachment, vai tudo acabar, as cidades vão ser incendiadas, mexeu com o Lula, mexeu comigo, e na prática isso não acontece, A gente já observou no impeachment esse discurso bem antigo que foi executado aqui por qualquer pessoa, Nós lembramos que a expectativa era que a movimentação seria muito maior, inclusive até do lado de fora, mas nós tivemos aí o período mais cheio, por volta das 5 horas mesmo, mas praticamente um L aqui na rua aqui do sindicato e só. O público era muito mais esperado do que nós tivemos aqui. Então fica a expectativa, Lula permanece aqui no 2º andar, nós falamos aqui do 3º andar e de um mezanino que dá visão ao 3º andar, que vai ter esse show aqui, que acabou de começar. E lá do lado de fora continua a série de discursos, mas o caminhão bastante vazio. Aquele momento mais concorrido, que todo mundo queria aparecer e falar, já passou. Agora praticamente quem quer sobe no caminhão e ele vai ficar por volta até as 9 horas. Essas informações aqui para não atrapalhar ainda mais a vizinhança. Felipe, então fica a expectativa amanhã. Missa marcada para a ex-primeira-dama Marisa Letícia aqui às 9h30 da manhã. Vai ser realizada aqui na rua João Basso, aqui em frente ao sindicato. E fica então a expectativa de que Lula possa então se apresentar à Polícia Federal aqui de São Paulo. Felipe. Muito obrigado, Marcelo Matos, pelas informações. José Maria Trindade está na linha com a gente. Diga lá, Zé Maria. Aquilo que a gente falava, existem técnicas. E entre as técnicas da polícia está não provocar vítimas circunstanciais,
e por isso houve por bem essa negociação. E o doutor Carlos explicou exatamente, tirou algumas dúvidas, né? A primeira é sobre o mandado de prisão. Eu não me lembrava de um mandado de prisão dessa forma. Comunico que você deve comparecer tal dia. O que eu entendia de mandado era o policial chegar com o mandado, o senhor está preso. E já levava preso, né? E neste caso aí, para crimes do colarinho branco, né? Não que seja menos grave, mas o estilo do criminoso é totalmente diferente, né? Não é um crime agressivo. Aliás, nós que convivemos muito com criminosos do colarinho branco, no dia a dia, né? A gente comenta muito entre os jornalistas que eles são muito legais, muito sedutores, muito gente boa. E se não fosse assim, eles não seriam eleitos, eles não seriam um 71, né? Não tem nada mais agradável do que conversar com o 71. Mas isso vai até o capítulo 2. Depois vem a facada, né? Eles são assim. Então, assim, a característica destes criminosos não é exatamente a agressividade, a agressão. Então, tirou uma dúvida, que eu tinha dúvida, sobre exatamente se existiam outros mandados de prisão desta forma. E é interessante também que essa negociação da Polícia Federal colocou agora um ponto, né? Se não houver o cumprimento deste acordo, e o juiz Sérgio Moro, na determinação, ele delega ao delegado da Polícia Federal esta prerrogativa de fazer o acordo, se amanhã o ex-presidente não cumprir o acordo, né? Se entregar, aí a polícia já faz o cerco. E para cumprir esse mandado, a polícia pode requisitar forças, inclusive força militar, de tropa de choque, mas tem que cumprir. A justiça tem que ser feita e o mandado tem que ter consequência. Então é isso que está desenhado para amanhã. De qualquer forma, a Polícia Federal sabe onde o ex-presidente Lula se encontra. Se ele sair de lá, e o acordo prevê inclusive que ele continue lá, se ele sair de lá, aí fica até mais fácil para a Polícia Federal. Evidentemente que ele está sendo monitorado e não é de hoje não, há muito tempo. Exatamente. E também existem técnicas de negociação que certamente a Polícia Federal colocou em prática e eu espero que tenha chegado a um bom termo e isso seja feito de forma pacífica amanhã, sem derramamento de sangue, sem transformar ninguém em mártir, porque é isso que muito militante petista quer, que aconteça alguma coisa para que eles possam se vitimizar.